Opa, tudo bom? Tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, é o terceiro episódio. E aí eu tô com a mesma camiseta? Tô, por quê? Porque eu não troco mais de roupa. Na quarentena não tem por que você trocar de roupa, é bagulho idiota. Eu faço o quê? Eu pego essa camiseta, boto pra lavar, e enquanto ela tá secando eu fico sem camisa, porque eu tô dentro de casa. Pego ela depois que ela secou e boto a mesma camiseta. Essa é a vida da quarentena. Bom, como eu tinha falado no episódio anterior, o Rogério Morgado falou: cara, quer vir fazer o seu mais um Open aqui em São Paulo, que eu tenho um grupo chamado Comédia na Cara. Esse grupo também era muito legal, tinham várias pessoas legais no elenco, só que daí eu percebi a diferença da galera de São Paulo pra galera do interior. Porque nesse show em São Paulo, eu falei, beleza, show em São Paulo, falei, ele pediu o endereço, ele me passou, era na Vila Olímpia. Falei, Vila Olímpia é, pelo que eu vi já por aí, bairro de gente rica, o bar vai ser incrível, uma estrutura impressionante. Aí quando eu cheguei, a frente do bar era muito bonita, meu, muito bonita, eu falei, putz, tô feito, vai ser um show chupetinha. Aí você olha o mamãozinho com açúcar. Quando eu entrei, eu percebi que não era bem um bar, era uma balada, casa de show, que eles adaptaram pra ter stand-up nos dias que eles não abriam. Então tinha um palco lá no fundo e a pista de dança. E eles tentaram preencher a pista de dança com mesa, mas aparentemente o bar não tinha mesa suficiente, então ficou vários vazios assim. Então eram as mesas muito longe uma da outra e o bar era muito grande, então as pessoas muito longe, pessoal longe um do outro, longe. Tipo, parece que tava tendo pandemia na época. Todo mundo isolado socialmente, assim, na sua mesa. Aí eu cheguei pro pessoal do Comédia na Cara ali, e aí todo mundo me recebeu muito legal, me cumprimentou bem legal, só que não foi aquele calor que eu tive em Sorocaba, que a galera ficou conversando e perguntando, e contando, e dando risada, e contando história entre eles. A turma só tava, tipo, ali, não esperar da hora do show, né? A galera mais quieta, assim. Aí eu sei que é do perfil de cada um também. Eu sei que é uma coisa mais de personalidade das pessoas, ser mais falante, mas eu achei estranho, só que eles não interagiam muito. Aí eu fiquei quieto lá no canto, fiquei lá no meu canto quieto, assim, vou fazer o show. E aí os caras do elenco chegaram e falaram assim, mano, tem um convidado aí hoje. Eles falam entre eles, né? Eu tava lá no meu canto só ouvindo. Falaram, vai vir o Otávio Mesquita fazer um show aí. Falei, Otávio Mesquita da televisão? Nossa, em São Paulo as coisas são muito diferentes. Vai vir um artista da TV. Eu assistia ele, eu dormia tarde e eu tinha TV aberta só. Então eu assistia muito Otávio Mesquita. Aí eu falei, caraca, vai vir um cara da TV, nossa, que doido, o cara da TV. Aí no Comédia na Cara o grupo era Carol Zócoli, Gus Fernandes, Rogério Morgado, Rafael Marinho e Fabiano Cambota. Nesse dia o Morgado também não foi, que eu acho que ele me colocava no lugar dele. Os caras abriram o show, me colocaram no meio do show também pra me proteger, porque eles viram que não ia ser fácil. E eu achando que ia ser, porque eu não tinha entendido que esse espaço grande entre as mesas atrapalha muito, assim. Então entrou o primeiro comediante, foi a mesma coisa do bar em Sorocaba, que não tinha estrutura nenhuma. Ele tentando catar a atenção da galera, tentando fazer a atenção da galera vir pro palco pra chamar o outro comediante, pro outro comediante tentar fazer rir. E aí o outro comediante patinou pra tentar tirar umas risadas. E aí a gente lá no fundo do bar olhando, falando, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Aí entrou mais um comediante e aí me chamaram. E a hora que eu entrei, eu fiquei 5 minutos falando que eu achei que eu tava no espaço. Eu achei que eu tava num vácuo, de tão silêncio que tava. Que eu consegui olhar pra plateia, que a plateia tava longe do palco. E aí eu conseguia ver que tinha um casal que tava sorrindo. Tinha um casal sorrindo. Não dava pra ouvir uma risada. Então eu fiquei pensando, será que eles estão sorrindo entre eles ou do que eu tô falando? Não dava pra saber. Tava muito ruim. Silêncio total, assim. Eu não sabia o que tava acontecendo, não sabia o que fazer. E aí teve uma última piada minha que eu consegui ouvir um barulho de risada que veio de alguma mesa que eu não vi qual era. Mas daí quando eu vi o barulho de risada eu falei, bom, meu momento, vou sair em alta. Saí pensando, nossa, foi muito ruim, mas também não dava fácil pra ninguém, né? E aí vai vir os outros caras melhor. Aí entrou o Fabiano Cambota, que na época ele tinha o cabelo mais comprido, assim, e aí tocava violão. Ele ficava só com o violão, praticamente. E aí ele, com a música, não conseguiu prender tanta atenção da galera. Aí eu falei, não, se o cara do violão não conseguiu, não dá pra ninguém, não tem como. E aí entrou o Otávio Mesquita. Aí isso, assim, foi muito bom ele ter feito nesse dia. Não vou mentir pra vocês. Comediante é uma raça de gente desgraçada. Importante eu falar isso. Que é umas pessoas que acham alegria nos lugares que não tem. Porque tinha sido ruim pra todo mundo. Eu, principalmente, que tava fazendo meu terceiro show, eu tava achando assim, eu não tenho futuro. Eu não tenho futuro. E aí os outros comediantes que já estavam fazendo há um tempo mais, né? Eles se olhando pra baixo, assim, chateados, ninguém conversava, um clima de silêncio entre os comediantes, pensando, eles estão sentindo que foi ruim também. Então se foi ruim pra eles, eu tô na boa porque eu não sei fazer. E aí entrou o cara da TV, que era o Otávio Mesquita, e ele começou a falar no palco, e começou a ficar um constrangimento, que não era mais silêncio, era constrangimento. E aí, pra ele não tava só bom o constrangimento em cima do palco, ele desceu e foi interagir com as pessoas, pra fazer as piadas mais de tiozão possível, assim. Ele interagia com as pessoas, fazendo umas piadas de tiozão, e sentava no colo dos caras, imitava viado, e aí era um clima que ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, por que eu falei que comediante é uma raça desgraçada? Porque vendo aquele constrangimento doído, aquele constrangimento denso, que o Otávio Mesquita tava passando, todos os outros comediantes ficaram felizes, inclusive eu. Eu fiquei feliz, porque eu falei, se o cara da TV, o cara que é milionário, tá passando essa puta vergonha, o meu não foi nada. Eu não sei nem fazer. O cara tem uma carreira de 30 anos de TV, e eu sou um bosta, tô na mesma que ele, então tá bom pra todo mundo. E aí a gente começou a dar risada do show ruim dele. E aí isso foi um momento de alegria. Olha que horror isso.
Resolveu passar um carro de som agora. Mano, da onde vem essa música? Do carro de som. Bom, voltei pra Sorocaba meio desenchabido, meio chateado, meio jururu. E aí eu recebi uma mensagem do Eliandré Correia falando: mano, vai ter um show aí do aniversário de Sorocaba. Quer fazer? Aí eu falei: lógico que eu quero. Aí falou: mas você precisa escrever umas piadas sobre Sorocaba. Aí eu tive o primeiro desafio na comédia, com o texto. Que eu tinha que escrever uma piada específica. E aí eu comecei a escrever coisas sobre Sorocaba, algumas piadas e tal. E fui empolgado pra esse show. E aí esse show era num teatro que infelizmente Sorocaba não tá mais aberto. E aí foi muito divertido o show. Foi muito legal, porque era a mesma turma lá que tinha feito no bar, mais alguns outros comediantes, então foi bem legal, todo mundo tava nervoso com o texto que ia fazer de Sorocaba. Tipo, eu mesmo só fiz algumas piadas e fiz o meu resto do texto normal. Mas os outros caras fizeram, tipo, o Richard Godoy fez 15 minutos só falando de Sorocaba. Aí eu achei muito doido. E aí a plateia tava muito boa, que tava lotado lá, o teatro tinha umas 90 pessoas e era a lotação máxima do lugar. Então tava bem cheio, tava legal. E aí o Eli falou: cara, eu gostei muito do seu show e aí eu vou dar um workshop, porque eu descobri depois, ele não contou isso. Mas ele dava um workshop sobre stand-up, que era só uma desculpa para conseguir pegar datas nesse teatro. Se você estiver interessado, porque no final do workshop tem um show. Aí eu falei: eu quero fazer show, vou fazer. E aí no outro dia, um amigo meu que era da escola, ele chegou em casa, bateu e falou: mano, você não tá fazendo stand-up? Eu falei: tô fazendo stand-up agora, que sou um comediante profissional. Aí ele falou: cara, tô querendo começar a fazer e vai ter um workshop em Sorocaba. Vamos fazer junto? Aí eu falei: vamos, eu conheço o cara. Ele falou: você conhece o cara? Eu falei: mano, eu tô muito envolvido nesse meio. Eu faço parte já, cara. Aí esse workshop foi muito bom porque... o que aconteceu? Eram 5 semanas. Nessas 5 semanas, o Eli, o que ele fazia? Ele falava... primeiro dia ele falava: escreve 5 coisas que você gosta, 5 coisas que você odeia e desenvolva piadas sobre isso. Então eu não usei nada do que eu tinha escrito no caderno. Nada do que eu já tinha escrito no meu caderno eu usei e fiz só isso. Falei: vou fazer um texto só pra isso aqui. E aí nas outras 4 semanas a gente tinha que ir lá e apresentar pra mesma turma as mesmas piadas. E aí ele ia falando: ó, essa piada tá mais ou menos, essa piada não tá boa, você no palco tá falando errado, tá fazendo pra baixo, tá fazendo pra cima, você tá muito feliz na hora que tá pra triste, tá com muita raiva na hora que você tá parecendo feliz. Ele ia dando dicas muito boas pro palco, porque ele é formado ator. Então ele dava mais dicas de postura no palco. Então isso me ajudou muito, porque eu era muito travado. Eu ficava muito assim. Eu falava tudo travado, olhando pra baixo. Então ele me ensinou a ir soltando aos poucos, assim. Só que daí o mais doido é que o pessoal que fazia junto, eles tinham vergonha de ficar fazendo a mesma piada pros outros que já tinham visto aquelas piadas, que eles achavam que ninguém ia rir. Então eles iam trocando, todo mundo foi trocando de piada. Cada semana cada um vinha com uma piada nova, com uma história nova. Aí só eu, Zé Teimosinho, falei: vou fazer a mesma coisa. Não vou ficar fazendo coisa nova só pro pessoal ficar rindo aqui. Eu tenho que aprender, tô aqui pra aprender. Aí toda semana eu era o que sempre falava e ninguém ria. Que já sabiam as piadas, eu tentava colocar um caquinho novo nas piadas que eles já tinham visto pra tentar surpreender, tentava fazer de um jeito diferente, tentava fazer alguma coisa dentro daquele texto que eu já tinha pra desenvolver ele pra galera rir, que era a galera já conhecia o texto. E o pessoal ia trocando o texto. Aí chegou no dia da apresentação, no dia final, que ia ter a apresentação, era no mesmo teatro que eu tinha feito no aniversário de Sorocaba, só que daí em vez de ter 90 pessoas, tinha umas 150 pessoas. Tava muito lotado, tava abarrotado de gente, muita gente pra todo lado. E aí os caras do show falaram assim: mano, o que a gente vai fazer? O pessoal todo preocupado: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aquela história funcionou naquele dia, aquela outra história funcionou no outro dia, e eles não sabiam o que fazer. Tanto que teve gente que faz uma história diferente cada dia e no dia do show fez uma outra história. Aí eu falei: como assim? Esse pessoal tá maluco? E aí todo mundo fez e foi mais ou menos assim, ninguém foi legal. Aí na apresentação mesmo, valendo, ninguém foi muito, muito bom assim. Só eu. Eu tô sendo desumilde mesmo. Tô sendo desumilde que o meu foi todo mundo assim, porque o meu era o único cara que eu tinha feito o mesmo texto toda semana. Então quando eu cheguei pra fazer pra um público que não conhecia aquelas piadas, as piadas estavam muito redondas assim, as piadas estavam certinhas, perfeitinhas assim, ajeitadinhas pra fazer. E aí nesse dia eu percebi, assistindo os outros se dando mal, assim, cada um fazendo uma história, inventando um bagulho diferente pra contar, o quanto a repetição é importante na comédia. Que era meio que esse é o segredo pra fazer um texto bom. Não é só chegar, escrever, sentar e saber todas as técnicas e ter todas as referências. Era saber repetir e lapidar o material. E aí quando eu percebi isso, que era tipo, enquanto eu tava repetindo as piadas, ninguém tava rindo, eu tava cortando o que não tinha graça. E aí na hora que eu tinha que apresentar mesmo, eu apresentei só o que tinha graça daquele texto. E aí por isso que foi muito bom, assim, foi uma porrada. Tanto que no dia, o João Vale, que era outro comediante de Sorocaba que eu não conhecia, assistiu no dia e falou: cara, você pode fazer o show com a gente na outra semana? Aí eu, porra, mais uma chance de show. Aí eu lembrei que era dia de culto na igreja do meu pai, que eu frequentava a igreja do meu pai e eu fazia coisas na igreja do meu pai. Aí eu não podia fazer o show, aí eu não consegui fazer o show por causa que eu tinha que ir na igreja. Deus que me perdoe, mas eu queria ter trocado por um show naquele dia de culto. Não vou mentir. Mas daí, apesar do meu pai não ter deixado eu fazer esse outro show porque eu tinha um negócio pra fazer na igreja, os outros comediantes tinham ficado interessados em mim. Porque se o cara me chamou pra fazer, porque tinha gostado do meu material. E aí foi mais uma porta que abriu, e aí foi a porta onde abriu pra eu começar a ter contato pra fazer os shows que iam pagar. E aí que eu precisava chegar, nos shows com cachê. E aí no outro episódio que eu vou contar essa história,
quando eu comecei a fazer show com cachê. Espero que você tenha assistido esse episódio até aqui. Se você gostou, espero que esteja acompanhando os outros episódios que tem. E aí eu quero muito que você comente embaixo alguma pergunta, dúvida que você teve. Comenta aqui embaixo, pergunta que eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas. Beleza? Deixa o like, deixa um comentário e uma chuva de bênção na vida de vocês. Valeu!